Boa noite, Walter, boa noite, Cássio, que está aqui na retaguarda nos ajudando com a transmissão desse programa antivírus, né? Também boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que vai assistir a gente depois da transmissão ao vivo. E esse é o nosso programa semanal, né, de conjuntura, realizado por mim e por Walter, como regra, né, sob a coordenação aí da tendência petista, articulação de esquerda. O nosso tema de hoje é: PSOL dá um passo importante à esquerda, terceira via continua na direita. Walter vai começar falando um pouco sobre o PSOL, que fez o seu congresso agora nesse último final de semana, e depois eu vou falar um pouco sobre terceira via. Walter, pode começar. Maravilha. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Cássio, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas redes e cumprimento a quem venha nos assistir depois. Muita coisa aconteceu desde o dia 23 de setembro, quando nós fizemos a edição anterior do antivírus, até hoje, no mundo, na América Latina e no Brasil. Por exemplo, a trágica marca dos 600 mil mortos, a inflação crescente. Nós estamos chegando nos finalmente da CPI da Covid. Tem a pauta do Congresso Nacional, onde temas como reforma administrativa, código eleitoral, precatórios, vetos presidenciais, indicações para o Supremo, indicações para a Procuradoria-Geral da República, aprovação da federação partidária e outros assuntos tão quentes, né? Tem as movimentações em favor de Bolsonaro, de vários setores do empresariado, da direita e da mídia, e tem as pesquisas que têm saído recentemente e, além desses, há muitos outros assuntos que mereceriam e merecerão nossa atenção. Mas nessa edição do Antivírus, a gente escolheu tratar, no dia de hoje, de dois assuntos. O primeiro é a movimentação da terceira via, movimentação que, como a Natália já disse, vai ser abordada por ela. E o segundo assunto é a posição aprovada no Congresso do Partido do Socialismo e da Liberdade, o PSOL, posição de não lançar candidatura à presidência no ano de 2022, que vai ser abordada por mim. E eu quero começar pelo título desse programa. O título desse programa é, abre aspas, PSOL dá um passo importante à esquerda, fecha aspas. Nós fazemos questão de declarar e destacar isso. Foi um passo importante em direção à esquerda. Pode parecer estranho dizer isso, afinal de contas, o PSOL é um partido de esquerda e, portanto, supõe-se que não haveria novidade alguma no fato dele dar um passo à esquerda. Acontece que, se a aparência fosse igual à essência, não haveria ciência. E o fato é que o PSOL surgiu em 2003, quando o PT expulsou alguns parlamentares, Luciana Genro, Heloísa Helena, Babá e mais um outro cidadão que eu, sinceramente, prefiro não recordar. Em parte, como reação a essa expulsão, foi criado o PSOL, fazendo uma crítica de esquerda ao Partido dos Trabalhadores. Alguns anos depois, em 2006, o PSOL lançou Heloísa Helena à presidência da República, tendo como vice o senhor César Benjamin. Heloísa Helena foi muito bem votada no primeiro turno. Teve o melhor desempenho do PSOL em eleição presidencial até hoje. Heloísa Helena alcançou 6.575.000 votos, 6,85% dos votos válidos. Mas, no segundo turno, Heloísa Helena não apoiou Lula contra Alckmin. Em 2010, o PSOL lançou Plínio de Arruda Sampaio à presidência da República. Plínio teve 886 mil votos, 0,87% dos votos válidos. E, no segundo turno, Plínio de Arruda Sampaio não apoiou Dilma contra Zé, como ele chamava o José Serra. Aliás, um parêntese sobre esse tema. O presidente Lula soltou ontem um tweet, ou alguém soltou um tweet pelas redes dele, dizendo,
abre aspas, acho saudável, por exemplo, que o PSDB esteja fazendo prévias para escolher um candidato. Eles costumavam fazer campanha civilizada. Uma coisa era disputar contra o FHC, contra o Serra, o Zé. Outra coisa é disputar com o troglodita do Bolsonaro, fecha aspas. Claro que o Bolsonaro é como o bode da história, né? Comparado a ele, tudo parece melhor. Mas a gente não pode esquecer que nas campanhas eleitorais passadas, os tucanos testaram várias das armas que foram utilizadas por Bolsonaro e pela extrema-direita. O Serra, o Zé, em 2010, por exemplo, fez isso. Quem não lembra da bolinha de papel? Ou das posições dele sobre o tema do aborto? E o Alckmin, Opus Dei? E o Aécio? Não vou citar o Fernando Henrique Cardoso, porque ele pediu que esquecêssemos o que ele disse, e eu resolvi aproveitar para esquecer uma parte do que ele fez, mas eu não vou esquecer, na verdade, não. Isso posto, fecha aspas, fecha parênteses, fecha tudo, vamos voltar ao PSOL. Em 2014, o PSOL lançou Luciana Genro. Luciana teve 1.612.000 votos no primeiro turno, 1,55% dos votos válidos. Bem menos do que a Luiz Helena, mas mais do que o Plínio de Arruda Sampaio. E no segundo turno, Luciana Genro não apoiou Dilma Rousseff contra Aécio Neves. Ou seja, no frigir dos ovos, até 2014, a posição que predominava no PSOL era o antipetismo. E como disse uma vez o Boulos, que hoje está no PSOL, o antipetismo é de direita. Vou repetir, quem disse foi o Boulos. O antipetismo é de direita. E foi essa a posição que prevaleceu no PSOL no segundo turno das eleições de 2006, 2010 e 2014. Essa frase que eu citei do Boulos, ela foi dita numa entrevista ao jornal Valor. A frase inteira é assim, abre aspas, não acreditamos que o PT seja de esquerda. O governo do PT não é um governo de esquerda. Agora, o antipetismo é de direita. Fecha aspas. Eu vou ler de novo, porque tem muita gente que esqueceu que o Boulos uma vez disse essa frase. Abre aspas. Não acreditamos que o PT seja de esquerda. O governo do PT não é um governo de esquerda. Agora, o antipetismo é de direita. Fecha aspas. Pois bem, depois do golpe, para usar o critério do Boulos, o PSOL começou a vir para a esquerda. Claro que continua a existir um setor dentro do PSOL que organiza toda a sua política a partir do antipetismo. Em alguns casos, chegaram a vestir a camisa da Operação Lava Jato. É o caso do grupo da Luciana Genro. Mas, a partir de 2016, cresceu, dentro do PSOL, um setor disposto a fazer um giro à esquerda na política deste partido. Esse setor foi reforçado pelo ingresso no PSOL de dois setores, dois grupos. O primeiro foi um que veio do PSTU. Hoje, esse grupo que veio do PSTU, segundo ele próprio, é a quarta maior tendência do PSOL. Teve 7,5% do recém-encerrado Congresso do Partido Socialismo e Liberdade. Essa é a informação, repito, do próprio grupo. Eles são a quarta maior tendência e têm 7,5% do Congresso. O segundo grupo que veio para o PSOL e reforçou esse giro à esquerda na política do PSOL foi o grupo encabeçado pelo já citado Boulos. O Boulos filiou-se ao PSOL no dia 5 de março de 2018. E, se vocês me perdoam a brincadeira, ele entrou e foi logo para a janelinha. Virou candidato à presidência da República. As boas línguas dizem que tratou-se não propriamente de uma filiação, mas sim de uma aliança entre o MTST e o PSOL. E uma das bases dessa aliança foi a garantia obtida pelo Boulos de que não seria uma campanha presidencial antipetista. As mais línguas, por sua vez, dizem que o Boulos achava que iria atrair grande parte dos votos petistas, tendo em vista a interdição do Lula. Mas, como nós sabemos, não foi isso o que aconteceu. O Boulos teve 617.000 votos no primeiro turno, 0,58% dos votos válidos, um desempenho
inferior ao do Plínio em 2010, que, por sua vez, foi inferior ao da Luciana, que, por sua vez, foi bem inferior ao da Luísa Helena. Vamos lembrar, o Plínio teve 886 mil votos e 0,87% dos votos válidos. Mas, diferente do Plínio, diferente da Luciana Genro, diferente da Luísa Helena, Boulos, no segundo turno, apoiou Haddad. E aquilo foi um passo muito importante para a esquerda como um todo e foi um passo à esquerda do próprio PSOL. Na prática, eles sofreram uma derrota eleitoral, mas tiveram uma vitória política. Vitória que foi ampliada em 2020, quando, ajudado pela incorreta decisão de Fernando Haddad de não disputar a eleição da prefeitura paulistana, Boulos foi ao segundo turno das eleições municipais na capital do estado de São Paulo. Agora, nesse congresso recém-encerrado, o PSOL decidiu dar um passo a mais à esquerda. Decidiu que não lançará a candidatura à presidência da República. Para ser mais preciso, eles decidiram que, neste momento, não vão lançar candidato à presidência. Ano que vem, a depender do que aconteça, o PSOL pode mudar de opinião. Agora eu vou ler a resolução aprovada no 7º Congresso do PSOL, que aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro de 2021. Segundo os próprios, reuniu 402 delegados de forma online. 402 delegados que expressam 51 mil militantes, que eles dizem que é o dobro dos que participaram do Congresso anterior. Bom, a resolução sobre eleições 2002 diz o seguinte: 1. O PSOL tem como prioridade a derrota da extrema-direita. Lutamos pelo impeachment de Jair Bolsonaro e sua inelegibilidade, mas sabemos que isso depende de fatores que não estão totalmente sob nosso controle. Ainda assim, temos feito nossa parte, lutando pela unidade da oposição no Congresso Nacional, estimulando a luta nas ruas e denunciando permanentemente os crimes de Bolsonaro e seus aliados. Ponto 2. As eleições de 2022 são parte decisiva do processo de superação da extrema-direita. É preciso reunir forças sociais e políticas para, em primeiro lugar, derrotar Bolsonaro e, a partir de 2023, lutar pela superação da profunda crise social, política, econômica, sanitária e ambiental que vivemos. Não queremos simplesmente um governo de salvação nacional. Queremos um governo de esquerda, comprometido com os direitos sociais, o meio ambiente, a soberania nacional, a superação dos preconceitos e da violência de Estado. Um governo a serviço da igualdade e da justiça social. Ponto 3. Além disso, será necessário fortalecer nossas bancadas, tanto em nível federal quanto nos estados, com o propósito de revogar as medidas antipopulares aprovadas desde o golpe parlamentar de 2016. Eleger deputadas e deputados comprometidos com a derrota da extrema-direita, mas, acima de tudo, com a classe trabalhadora e os excluídos. É parte fundamental da nossa tarefa. Disso depende nosso projeto partidário, especialmente diante de medidas antidemocráticas, como a cláusula de barreira. Ponto 4. Nossos desafios, portanto, são enormes. Por essa razão, apesar de dispor de excelentes nomes, o PSOL não apresentará, neste momento, uma pré-candidatura para a disputa presidencial. A prioridade em nível nacional deve ser a construção da unidade entre os setores populares para assegurar a derrota da extrema-direita. Esse processo de diálogo deve envolver elementos programáticos, arco de alianças e não pode ser uma via de mão única. Ponto 5. Estamos diante de um desafio complexo que exigirá respeito, diálogo e a produção de sínteses. Um debate entre diferentes dispostos a unir forças em defesa do povo brasileiro. Diante do exposto, o 7º Congresso Nacional do PSOL resolve: a. Autorizar a Executiva Nacional do PSOL a iniciar diálogos formais para a construção de uma frente eleitoral das esquerdas com vistas à unidade no plano nacional, bem como autorizar as executivas estaduais a fazerem o mesmo no plano local, quando possível, levando em consideração a necessidade de derrotar a extrema-direita e os governos reacionários que tenham a agenda alinhada ao governo Bolsonaro. Ponto B.
convocar uma conferência eleitoral extraordinária, formada pelos membros do Diretório Nacional do PSOL, para o primeiro semestre de 2022, com a finalidade de tomar as definições conclusivas sobre a tática eleitoral, distribuição dos recursos do fundo eleitoral, política de alianças, regulamentação das candidaturas coletivas e temas afins. Ponto C. Delegar à Executiva Nacional, com apoio da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de apontar os elementos programáticos fundamentais para o PSOL no processo eleitoral de 2022. Ponto D. Trabalhar pela construção de um amplo processo de formulação programática para esta frente das esquerdas em 2022, impulsionando seminários, fóruns, debates a partir de uma mesa de diálogo nacional envolvendo partidos, movimentos sociais e intelectuais para a constituição de um programa unitário e antineoliberal. Ponto E. Definir como prioridade a superação da cláusula de barreira nas eleições de 2022. Dela depende a continuidade do nosso projeto político e a construção de uma alternativa socialista e democrática para o Brasil. Ponto F. Delegar à Executiva Nacional a responsabilidade de formular uma proposta de regulamentação sobre candidaturas coletivas, em conjunto com um grupo de trabalho formado especificamente para este fim, a ser apreciada pela Conferência Eleitoral. E o último ponto, de número 6, diz assim: nossa luta não termina nas eleições de 2022. Pelo contrário, a reconstrução do Brasil encontrará, a partir daí, desafios ainda mais complexos, mas não nos omitiremos diante das expectativas de milhares de pessoas que têm no PSOL sua esperança de mudança. Daremos tudo o que estiver ao nosso alcance para livrar o Brasil do pesadelo bolsonarista e garantir um Brasil justo, livre e democrático. Bom, como todos puderam ouvir, a resolução sinaliza que o PSOL pode vir a apoiar o PT no primeiro turno das eleições de 2022. E isso, sem dúvida, é muito importante, é um passo à esquerda que deve ser comemorado por todos e todas. É bom para a esquerda como um todo e é bom para o PSOL, pelos motivos que já expusemos antes. Entretanto, por mais que todo mundo saiba que o PSOL está anunciando que pode vir a apoiar Lula no primeiro turno, a resolução do Congresso do PSOL, que eu acabei de ler, em nenhum momento cita o nome do Lula, em nenhum momento cita o nome do PT. Alguém pode se perguntar que importância isto tem. Nós achamos que alguma importância tem. A esse respeito, nós recomendamos ler com atenção os vários balanços feitos a respeito do Congresso. Balanços que nós não vamos comentar aqui, mas que vamos comentar em outros espaços e outras oportunidades. Ainda sobre a resolução acerca de 2022, aprovada no Congresso do PSOL, a gente quer destacar o trecho que fala da prioridade que eles atribuem para a superação da cláusula de barreira nas eleições de 2022. A resolução diz assim: dela depende a continuidade do nosso projeto político e a construção de uma alternativa socialista e democrática para o Brasil. Fecha aspas. Cá entre nós, a construção de uma alternativa socialista e democrática para o Brasil não pode depender da superação de uma cláusula de barreira em uma eleição. Ou melhor, quem acredita mesmo nisso tem uma visão sobre o tema que é 100% institucional, o que não deixa de ser surpreendente, vindo de um partido que criticava o PT pelo institucionalismo. Vale lembrar os números ainda. A resolução que a gente acabou de ler sobre 2022 foi aprovada por 56% de votos a favor e 44% de votos contrários. Esses números talvez ajudem a entender o porquê da resolução não falar do PT nem de Lula. Foi 56-44 numa questão dessa centralidade. Quem tiver interesse em saber mais da cozinha desses números, recomendamos a leitura de um artigo publicado no Esquerda Online, intitulado 7º Congresso do PSOL, as polêmicas e um passo à frente na luta contra Bolsonaro, artigo assinado por Débora Cavalcante. Segundo a Débora, tem 2 blocos dentro do partido que vem se constituindo desde 2016. Ou seja, o fato é que uma maioria de 56% do Congresso autorizou a direção do PSOL a iniciar diálogos formais com as esquerdas a respeito de uma possível frente eleitoral nacional em 2022. A decisão final
vai ser tomada em abril do próximo ano, na tal Conferência Eleitoral. E essa conferência vai ser composta pelo Diretório Nacional do PSOL eleito nesse Congresso. O Congresso do PSOL também aprovou uma resolução sobre conjuntura nacional e outra sobre conjuntura internacional que a gente recomenda a leitura. Há uma passagem no texto da já citada companheira Débora que é bastante curiosa. Eu vou ler. Abre aspas. Caso Lula seja eleito e caso convide o PSOL a participar de seu governo, é o Diretório Nacional quem decidirá sobre o assunto. Neste caso, não há qualquer dúvida sobre a posição. Não participaremos de governos com a burguesia. Posição de quem? Da Resistência e do PSOL Semente, que são dois grupos a quem a Débora faz referência. Ou seja, não está... Bom, leiam o artigo. É melhor do que eu ficar aqui dando a minha opinião. Seja como for, embora tenha sido dado um passo importante à esquerda, no frigir dos ovos pode ocorrer o seguinte: uma mudança no quadro nacional. Se Bolsonaro cair ou se derreter eleitoralmente. Nesse caso, o objetivo central de derrotar o Bolsonaro vai perder força e o PSOL pode decidir por uma outra tática. Também pode ocorrer uma mudança na correlação de forças interna ao PSOL, a depender também do que ocorra no PT. Não apenas no tema do programa, mas no tema da eleição para governador em São Paulo, onde, embora não esteja escrito, é público que o PSOL gostaria que o PT apoiasse a candidatura do Boulos a governador. Bom, no PT e na esquerda em geral, a decisão do PSOL gerou muito entusiasmo, ao qual nós nos somamos. Mas nas áreas críticas ao PT, a decisão do PSOL também gerou muita polêmica. Um exemplo é dado por um professor universitário muito interessante, chamado Felipe Miguel, que escreveu o seguinte, no dia 27, no seu perfil no Facebook. Vou ler. É difícil a situação do PSOL. Está dividido entre o lançamento de uma candidatura presidencial própria e provavelmente fadada à irrelevância eleitoral, posição minoritária no Congresso encerrado ontem, e um apoio quase incondicional a Lula. Não importa o quanto a resolução partidária fale que não pode ser uma via de mão única. Meu olhar, é o Felipe falando, é externo ao partido, mas me parece que nenhuma das duas opções é atraente. É possível lançar uma candidatura sem chance de ganhar, mas ela tem de ser capaz de incidir sobre o debate público e, em alguma medida, tensionar as outras candidaturas. Boulos não teve força para fazer isto em 2018. É ainda mais improvável que Glauber o consiga em 2022. Mas se é para ser simplesmente um caudatário do lulismo, qual é o sentido da existência do PSOL? Pergunta o Felipe Miguel. Se é para simplesmente apoiar a candidatura de Lula, por que alguém se filiaria ao PSOL em vez de entrar logo no PT? E, se for o caso, achegar-se a uma de suas correntes mais à esquerda? Ponto de interrogação. O problema não nasce da conjuntura, ele revela a debilidade histórica do PSOL. Lembrando que é o Felipe Miguel que está falando. Parece-me que o PSOL falhou em definir uma identidade como partido. Desde que nasceu, seu papel principal foi ser uma espécie de grilo falante da consciência petista, denunciando as acomodações do PT com o sistema vigente e a ruptura de tantos de seus compromissos históricos. Este papel perde sentido na hora em que o PT passa à oposição, ainda mais no bojo de um golpe contra a democracia e os direitos, tal como ocorreu. Nos últimos anos, o PSOL fez dois movimentos para ganhar identidade própria. Um foi assumir-se como porta-voz das múltiplas pautas chamadas identitárias, aceitando seus diversos registros, dos liberais aos emancipatórios. Mas, na falta de um programa político claro que integre tais reclamos num projeto de sociedade, é algo necessariamente frágil. E outros partidos já descobriram este nicho do mercado eleitoral e se esforçam por ocupá-lo. O outro movimento foi transformar-se no partido de Boulos, tal como o PT é o partido de Lula. O líder do MTST ganhou um capital de simpatia à esquerda nas eleições de 2018, apesar da fraca votação, e mostrou potencial eleitoral em 2020. Mas o próprio Boulos rechaçou a posição, contradizendo minha impressão inicial, ou seja, do Felipe, que está
escrevendo esse texto, contradizendo minha impressão inicial de que ele, Boulos, buscava deliberadamente mimetizar a trajetória política de Lula, do movimento social para a construção do partido, com a manutenção de um capital de radicalidade que o credenciaria em sucessivas disputas. Aí o Felipe Miguel conclui: não vejo saída para o impasse de hoje que não aprofunde a crise de identidade do PSOL e que o impasse se coloque nestes termos, já denuncia o caráter eminentemente eleitoral do partido. É uma agremiação que tem grandes quadros, inclusive entre aqueles que compõem sua bancada na Câmara dos Deputados, mas que em quase 20 anos de existência não conseguiu se firmar como um polo efetivo da política brasileira. Em 2018, apoiei a candidatura presidencial de Boulos por julgar que o Brasil precisa de um partido à esquerda do PT. Continuo achando isso. Só é cada vez mais difícil acreditar que o PSOL seja capaz de desempenhar este papel. Fecha aspas. Notem que crítica ácida, feita por alguém que é, mesmo que externo, alguém que está com essa preocupação que ele próprio expôs nas suas palavras. Mas, por outro lado, houve quem criticasse a resolução por ela não ser explícita. Agora, no dia de hoje, foi divulgado nas redes sociais a nota de saída do PSOL de um quadro importante chamado Douglas Belchior, e tem uma passagem nessa nota, que vale a pena que todos procurem na internet, tem uma passagem nessa nota que diz explicitamente o seguinte: acredito e defendo a necessidade de fortalecer desde já a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva como contraponto a Bolsonaro. Titubear a esta altura é um erro, mais um tema tergiversado neste Congresso. Ou seja, na opinião do Douglas, aquela resolução, por não citar o Lula, por não citar o PT, por não ser explícita, ou sabe-se lá o quê, seria uma tergiversação. Bom, fica aqui a sugestão. Mais uma vez, leiam as resoluções do Congresso do PSOL, leiam o texto da companheira Débora do Esquerda Online, leiam o texto do Luiz Felipe Miguel, leiam o texto do Douglas Belchior e leiam tudo isso sugerimos a leitura disso tudo, porque a decisão do PSOL, essa decisão eleitoral, é uma decisão tática muito importante e que contém muitos desdobramentos. Noutra situação, a gente vai voltar a falar das resoluções deste Congresso do PSOL, mas, por enquanto, a gente vai ficar na comemoração e reafirmando que foi um importante passo dado à esquerda pelo PSOL. Natália, é contigo. Valeu, Walter. Então, gente, enquanto o pessoal dá esse passo à esquerda, né, a terceira via segue dando passos cada vez mais fortes à direita, né, demonstrando que a prioridade dessa turma que se auto-intitula terceira via é, na verdade, bater no PT, bater em Lula, né? Como a gente sabe, essa terceira via segue buscando alternativas para se viabilizar eleitoralmente no próximo ano, né? Então, essa turma não está de braços cruzados, achando que necessariamente vai ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Eles estão trabalhando para viabilizar uma alternativa. E tem vários instrumentos que estão operando nesse sentido, né? Por exemplo, o PSDB com as suas prévias, né? A tendência, pelo que eu tenho observado, é ser uma disputa entre Dória e Leite, né? E a gente já comentou isso aqui na semana passada, na sua carta de lançamento da candidatura, né, na prévia do PSDB, Dória não fala nada sobre Bolsonaro, né, e priorizou dar porrada no PT, em Lula, em Dilma, né? E o governador do Rio Grande do Sul, Leite, também está ativo, né, nessa disputa. Acabou de sair a informação de que o Tasso Gereissati, lá do Ceará, teria retirado a candidatura para apoiá-lo, né? Inclusive, há especulações de que tem o dedo de Ciro Gomes nessa história, ou, de alguma forma, teria a ver com uma articulação que envolve Ciro Gomes, né? Que está nesse pacote da terceira via, inclusive. Então, uma primeira operação é o PSDB.
né? Precisa ser olhado com cautela. Uma segunda operação que dá para citar nesse tema da terceira via é essa questão da fusão do DEM e do PSL, né? Que está avançando, né? Se confirmando que vai de fato acontecer. Hoje eles divulgaram nome, número, né? Tem muito interesse miúdo envolvido, estadual, pessoal, né? Claro que não é uma operação simples, mas é uma operação que tende, né? Está tendendo a vingar, né? E que, como a gente já comentou também, se vingar, vai dar na maior bancada na Câmara e no maior recurso de fundo eleitoral do país, né? Então, é algo que a gente precisa ter atenção também a ver qual vai ser, né, o nome que seria ventilado aí por essa fusão. O presidente, tudo indica que vai ser o atual presidente do PSL, Luciano Bivar, e a CM Neto vai ser o secretário-geral, né, que hoje é o presidente do DEM. Não se sabe ainda quem vai ser o candidato a presidente e tudo, mas tem um nome que está aparecendo nas discussões já desde o ano passado, que é o de Mandetta, né, do ex-ministro de Bolsonaro, Mandetta, que inclusive participou do debate, que foi bastante comentado, da Globo News, entre supostos nomes da terceira via, né, Alessandro Vieira, Ciro Gomes e Mandetta. Um outro instrumento que está nesse pacote do engordamento, digamos assim, da engorda da terceira via, é o orçamento da União, né? As emendas de relator estão aí correndo soltas, né? Está tendo um verdadeiro sequestro do orçamento para comprar apoios, né? A gente tem informação de que tem parlamentar, deputado federal, movimentando mais de 100 milhões de reais por ano, né? Em indicação de emendas, né, para a sua região, para o seu estado, quando o valor impositivo legal, que já é muito, né, fica em torno de 30 milhões, quando junta emendas individuais e emenda de bancada. E aí você vê que tem parlamentar que está movimentando 100, 130, 150 milhões. Né? Então, para vocês terem uma ideia, dos 34 bilhões do orçamento reservado para emendas, a metade desse valor é o que está sendo chamado de emenda do relator, né? Que são as emendas que o relator distribui, né, a partir dos critérios políticos e das negociações lá entre os deputados, né? Enquanto isso, entre aspas, né, falta dinheiro para, por exemplo, produção de medicamento para o câncer, né? Está tendo isso um assunto grave aí nos últimos dias, sem falar em todas as outras coisas, programas sociais, programa habitacional, política social de uma forma geral. Então, um instrumento importante na operação da terceira via é o orçamento, né? Como é que você vai lidar com essa situação, né, desses magnatas que estão operando valores imensos e o que é que esse povo vai fazer na eleição, com que efeitos concretos, né, em prol de alternativas de direita, seja bolsonarista, seja terceira via, né? Porque não tem parlamentar de esquerda operando esses montantes, são os da direita, os do conhecido centrão. Um outro instrumento é a Globo, né? O instrumento midiático de disputa ideológica que está efetivamente trabalhando pela terceira via dia e noite, né? Como eu já citei, o debate da Globo News que aconteceu no domingo à noite entre Mandetta, Ciro e Alessandro Vieira, uma prova disso, né, uma demonstração muito nítida disso, o antipetismo reinou lá no debate. Ciro Gomes e Alessandro Vieira estão em partidos que assinam a convocação para o dia 2 de outubro, então tem contradições profundas nessa situação. O partido de Alessandro Vieira, por exemplo, que é o Cidadania, votou a favor da reforma administrativa lá na comissão da Câmara, né? Ciro é do mesmo naipe de Dória, cada vez mais, no sentido de optar por centrar fogo em meter o pau no PT, né? O que na prática significa passar o pano para Bolsonaro, não tem como minimizar isso, né? Tem um outro instrumento aí, que é a questão da CPI da Covid, por exemplo, que rumo vai seguir, parece que se encerrou hoje a discussão lá, né, as sessões,
deve ser apresentado o relatório nos próximos dias. Qual vai ser o impacto, né, desse relatório? A gente já sabe, né, pelo desenrolar do que está acontecendo lá, que a tendência é ser um relatório que centre fogo no governo, que peça punição e tudo mais, mas, assim, concretamente, o que é que vai sair dali, né? Vai ser um relatório de denúncia, mas vai ter efeitos mais práticos, enfim, a gente não sabe. Sobre a reforma eleitoral, né, desse processo de terceira via, queria destacar um ponto, que é o tema da federação, né, das federações partidárias, que foi aprovado agora com o último ato, foi a derrubada do veto de Bolsonaro nessa semana. Então, tem que ver o que é que vai acontecer, né, como é que isso vai se materializar no xadrez aí dos partidos. Por exemplo, o PCdoB vai formar federação com quem? Né? Com a esquerda ou com esse centro PSB, que ninguém sabe direito o que é que vai fazer. Então, esse é um tema também que tem que levar em consideração aí nesse tema da viabilidade ou não da terceira via, né? E o fato é o seguinte, o lado de lá, que na nossa visão, é composto pela extrema-direita neofascista e pela direita neoliberal, né, tem uma unidade de programa muito forte, né? Sabem muito bem quem é seu inimigo, não tem dúvidas, somos o inimigo deles. É nós, é a esquerda, o PT, é Lula, né? Obviamente que mais perto, aí não se viabilizando uma terceira candidatura com potencial de derrotar o PT, né, porque é isso que está em jogo para essa turma, derrotar o PT, manter o programa ultraliberal. Podem ter divisões, e aí uma parcela, né, setores, pessoas físicas, pender para o nosso lado, né, mas esse não é o plano A da terceira via, né? E a tendência, na minha opinião, é que, no limite, eles deitem no colo de Bolsonaro novamente, por razões programáticas, né? E também porque, convenhamos, não está dado que ele vai seguir, que ele, Bolsonaro, vai seguir sangrando, derretendo, perdendo apoio até a eleição, né? Falta um ano, muita coisa pode acontecer nesse tempo. Vamos olhar para a pesquisa que saiu hoje, Lula 30%, Bolsonaro 23%, uma diferença que pode ser modificada no tempo de um ano até a eleição, né? E também é importante observar que, nos últimos dias, Bolsonaro deu uma calibrada no discurso, sim, né? Já tem muita gente comentando sobre isso, falou sobre confiança nas urnas eletrônicas, elogiou a tal comissão lá do TSE criada por Barroso para tratar do assunto das urnas eletrônicas, porque ele incluiu as Forças Armadas, e se as Forças Armadas forem incluídas, então ele confia, né? Disse algumas afirmações golpistas, como, por exemplo, a de que poderia não acontecer a eleição no ano que vem, né? E segue se defendendo, né? Se defendendo no sentido de afirmando as suas narrativas, né? E o seu projeto. O discurso da ONU, o discurso que ele fez na abertura da Assembleia Geral da ONU na semana passada, foi um exemplo disso, né? Falou vários pontos, inclusive a defesa do tratamento precoce. Então, ele segue, né, sustentando bastante coisa do que ele está defendendo aí desde o início do governo. Ele também está andando pelo país, ele, Bolsonaro, né, tentando, de certa forma, cavar uma agenda normal de presidente, inaugura obra, entrega coisas concretas, e aí acaba que isso lhe dá palanque, né? Dá palanque para fazer o seu discurso e apresentar a sua linha, por exemplo, de que a inflação é culpa dos governadores, né? Que, assim como o desemprego, né, ele também coloca a culpa nos governadores e prefeitos que fizeram o lockdown, né? Assim como o aumento no preço dos combustíveis por causa do ICMS, né? Fala que a crise energética e hídrica é culpa da seca, né? Fala que a elevação do preço dos alimentos é culpa da geada, né? Então, ele está insistindo, né, na defesa da sua linha. Na paralela dessa ambígua alteração no discurso de Bolsonaro, tem uma baixada de tom do STF, evidente também, né, que estava numa certa ofensiva no tema das fake news, dos tais atos antidemocráticos, com inquéritos,
pelo menos desde o 7 de setembro, né, na verdade, do pós-7 de setembro, com aquela carta de Temer, que Bolsonaro assinou, na qual ele tenta se retratar. Então, o STF, desde então, baixou muito de tom, né? O TSE anunciou nos últimos dias que pretende julgar a ação sobre a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, aquelas ações lá da época da eleição de 2018 até o final de outubro, né? Se o ambiente for esse que está hoje, na minha opinião, a tendência é que arquive, né? Segue um impasse em torno do Auxílio Brasil, né? Parece que existe um consenso sobre, entre aspas, aumentar de 190 para 300, a gente sabe que não é um aumento real, na prática não cobre nem a inflação, e na prática o auxílio emergencial já está girando em torno desse valor de 300, mas vai parecer ser um aumento real, né? E para a política que essa turma faz, isso importa sim, né? Tudo isso confirma o seguinte: tem operações de todos os lados para impedir vitória nossa, né? Falei um pouco da operação da terceira via, mas a operação da extrema-direita, do governo Bolsonaro, também tem elementos importantes da gente ser levado em conta. Tudo para impedir uma vitória, né, de Lula, do PT, da esquerda. Por isso que, para a gente, é muito importante, cada vez fica mais importante, que a gente invista muita força, dedique muita energia na construção, na participação, na mobilização para os atos da campanha Fora Bolsonaro, né? Tem que ir com a nossa cara, tem que ir com o nosso discurso, né? A nossa turma tem que estar presente. Por exemplo, pode ser que alguns setores da direita, gourmet, apareçam aí no ato de 2 de outubro ou em outros atos que a gente vai fazer mais para frente. Mas isso não pode nos levar a amaciar o discurso programático, né? Porque essa turma está indo no ato sábado, alguns setores não acredito que vão massivamente. Essa turma não vai cair no nosso colo na disputa da eleição, né? O que eles querem é se viabilizar contra Bolsonaro, mas contra, principalmente, o nosso projeto, né? Então, a gente tem que colocar muito os pingos nos is, e a mobilização também é momento para isso. Nada de moderar discurso, né? Nada de não falar de privatização, porque a direita vai estar no ato, nada de não falar de reforma administrativa, porque a direita vai estar no ato, nada de não falar das nossas diferenças programáticas, né? Derrotar Bolsonaro é uma questão de sobrevivência para o povo brasileiro, a gente já está dizendo isso desde 2018 e fica cada vez mais concreto o quanto é uma questão de sobrevivência, mas a gente precisa reconhecer que o problema maior não é a pessoa física de Bolsonaro, seus discursos, seus arroubos autoritários. O problema maior é o seu programa ultraliberal, né? Esse que segue a pleno vapor sendo implementado e que a gente precisa derrubar junto com o próprio cidadão Bolsonaro. É isso, Walter. Maravilha. Só para encerrar, 2 pontos. Algumas pessoas perguntaram sobre qual é a pesquisa que a Natália citou, é a pesquisa IPESP, foi divulgada. Ela dá um resultado na espontânea de 30 pontos para o Lula e de 23 para o Bolsonaro. E na estimulada tem 2 resultados diferentes. Numa lista em que o Moro aparece como candidato, dá 42 para o Lula, 25 para o Bolsonaro. Numa lista em que o Moro não aparece como candidato, dá 43 para o Lula e 28 para o Bolsonaro. Claro, a pesquisa pode ter problemas, etc., mas indica que está havendo uma movimentação de setores da direita no sentido de impedir uma vitória do Lula no primeiro turno. Esse é o sentido, tirando eventuais problemas que possam ter, de amostra, etc., mas é um indicador de algo que a gente tem falado aqui o tempo todo. Bolsonaro não está morto e a terceira via ainda não está viabilizada, né? Bom, isso era uma questão. A outra questão que eu queria falar aqui para encerrar é um registro triste, né? Que já é de conhecimento, acredito, dos nossos companheiros e companheiras, mas no dia 25 de setembro, a gente perdeu o companheiro Carlos Neder,
vítima da Covid-19. O Néder foi muitas coisas na vida, mas a principal foi ter sido um defensor do Sistema Único de Saúde. A maior homenagem que a gente pode fazer ao Néder, portanto, é construir o Sistema Único de Saúde, é defender o Sistema Único de Saúde, é combater a transformação da vida em mercadoria, é combater a privatização da saúde em todas as suas formas. E isso começa, ou pelo menos continua, para ser mais preciso, tá certo? Tem um momento importante desse combate, agora no dia 2 de outubro, né? Em que todos nós, todas e todos nós, temos que estar na rua contra o genocida. Carlos Néder presente, agora e sempre. Valeu, gente. Boa noite a todos e todas e até a próxima quinta, agora no novo horário, lembrando, 18 horas. Valeu.